Olá pessoal, Luciano Matias, criador do canal Liberdade em Cripto e Web3. Tudo começou há uma semana e meia atrás, na sexta-feira, quando o conselho de diretores da OpenAI demitiu Sam Altman, tanto de sua posição de liderança quanto do conselho. Mira Murati assumiu temporariamente como CEO, sendo trocada logo na sequência por Emmett Shear, cofundador do Twitch. Na terça-feira à noite, pós-final de semana, na semana anterior da gravação desse vídeo, Altman foi reintegrado à empresa e o conselho reorganizado. Mas o que é que está por trás disso? Por que aconteceu todo esse rebuliço na OpenAI? Vamos tentar explicar. Mas antes disso, se inscreve aqui no canal, ative o sininho das notificações, você será notificado e vamos lá. Bom, um marco tecnológico supostamente chamado de Q*, foi suficientemente preocupante para desencadear todo esse golpe na empresa líder mundial em IA, a OpenAI. Pode parecer uma história de espionagem corporativa que muitas vezes nem mesmo um roteirista humano de verdade poderia ter criado. Talvez uma IA, mas não um roteirista humano. Mesmo com Altman de volta ao ponto de partida na OpenAI, diversas perguntas e especulações continuam pipocando na mídia, no Twitter, sobre o que aconteceu nos bastidores da empresa. Alguns descreveram o caos como uma batalha de Succession, da série de TV, ou até de Game of Thrones, no nível HBO. Outros especularam que foi porque Altman mudou o foco para outras empresas, como a WorldCoin, por exemplo. Será? Mas a teoria mais recente e mais convincente, e que está pipocando na internet, diz que ele foi demitido por conta de uma única letra, Q. Fontes não identificadas disseram a Reuters que Mira Murati, a CTO da OpenAI e CEO por alguns momentos, disse que uma grande descoberta, descrita como Q-Star ou Q-Estrela, foi o estopim para essa ação contra Altman, que foi executada sem a participação do presidente do conselho, Greg Brockman, que posteriormente também renunciou quando o Altman saiu, em protesto à demissão dele. Legal, Luciano, mas no final, o que é Q-Estrela, ou Q-Star? E por que a gente precisa se importar com isso? Por que a gente precisa saber disso? Bom, é tudo uma questão de caminhos mais prováveis que o desenvolvimento da IA pode seguir a partir daqui. E a coisa começa a ficar um pouquinho séria. O misterioso Q-Estrela, Q-Star citado pela CTO da OpenAI, Mira Murati, levou a especulações desenfreadas na comunidade de IA. Esse termo pode se referir a uma de duas teorias distintas: Q-Learning ou o algoritmo Q-Estrela do Maryland Refutation Proof Procedure System, MRPPS. Compreender a diferença entre essas duas teorias é crucial para entender o impacto de Q-Star. Teoria 1. Q-Learning, aprendizado Q, vamos dizer assim. O Q-Learning é um tipo de aprendizado por reforço, que é um método que a inteligência artificial aprende a tomar decisões por tentativa e erro. No Q-Learning, um agente aprende a tomar decisões estimando a qualidade de combinações, ação-estado. A diferença entre essa abordagem e a abordagem atual da OpenAI, que é conhecida como Reinforcement Learning Through Human Feedback, ou RLHF, é que ela não depende da interação humana e faz tudo por conta própria. Imagine você um robô navegando em um labirinto. Com o Q-Learning, ele aprende a encontrar o caminho mais rápido para a saída, tentando diferentes rotas, recebendo recompensas positivas definidas pelo próprio projeto, quando se aproxima da saída, e recompensas negativas quando ele chega a um beco sem saída. Então ele sabe que o caminho não é por ali. Com o tempo, através dessa tentativa e erro, o robô desenvolve uma estratégia que eles chamam de uma tabela Q, uma tabela Q, que indica a ele a melhor ação a ser executada em cada posição do labirinto. Esse processo é autônomo, contando com as interações do robô com o seu ambiente, no caso o labirinto. Se o robô usasse RLHF, em vez de descobrir as coisas por conta própria, um humano poderia intervir quando o robô chegasse a um cruzamento para indicar se a escolha do robô foi certa, foi correta ou não. Esse feedback pode ser na forma de comandos diretos, como por exemplo, virar à direita, virar à esquerda, sugestões como tente o caminho mais iluminado, o caminho mais aberto, ou avaliações das escolhas do robô. Robô bom, robô mau. Tá indo por aqui, é um robô bom. Tá indo por ali, é um robô mau. No Q-Learning, o Q-Star, o Q-Estrela,
representa o estado desejado no qual um agente sabe exatamente a melhor ação a se tomar em cada estado para maximizar a recompensa esperada ao longo daquele processo. Em termos matemáticos, satisfaz o que eles chamam de equação de Bellman. Em maio de 2023, a OpenAI publicou um artigo dizendo que treinou um modelo para alcançar um novo estado da arte na resolução de problemas matemáticos, recompensando cada etapa correta, como o negócio do robô, do raciocínio, em vez de simplesmente recompensar a resposta final. Então, ele recompensa partes do processo que estão levando até a resposta final, vamos dizer assim. Se eles usassem Q-Learning ou um método semelhante para conseguir isso abriria um novo conjunto de problemas e situações que o ChatGPT seria capaz de resolver instantaneamente. Bom, agora vamos para a segunda teoria. Então, a segunda teoria é do algoritmo Q, que é do MRPPS, que é o Maryland Refutation Proof Procedure System. O MRPPS é um método sofisticado para provar teoremas de IA, especialmente em sistemas de pergunta e resposta. O algoritmo Q-Star gera nós no espaço de busca, aplicando informações semânticas e sintáticas para direcionar a busca. A semântica permite que caminhos sejam encerrados e novos caminhos que sejam frutíferos, sejam corretos, sejam explorados, diz em um artigo de pesquisa. Mas está muito complexo, semântica, sintática, vamos explicar isso de uma forma um pouco mais clara. Vamos considerar o Sherlock Holmes, personagem criado por Sir Arthur Conan Doyle, que inclusive eu sou muito fã, tenho todos os livros. Sherlock Holmes tem um caso muito complexo para resolver. Ele reúne pistas, que são, no caso, informações semânticas, e as conecta logicamente com o seu cérebro, que são as informações sintáticas, para chegar a uma conclusão. O algoritmo Q-Star funciona de forma semelhante na inteligência artificial, combinando as informações semânticas e sintáticas para navegar em processos complexos de resolução de problemas. Podemos até dizer que Q-Star seria um Sherlock Holmes de inteligência artificial. Isso tudo quer dizer que a OpenAI está um passo mais próximo de ter um modelo capaz de compreender sua realidade, além dos meros prompts de texto, muito mais alinhado talvez com o Jarvis, que é aquele inteligência artificial do Homem de Ferro, ou até com o Bate-computador do Batman, para quem assistia aquele Batman lá dos anos 60, que responde tudo. Embora o Q-Learning tenha como objetivo ensinar e aprender a partir da interação com o seu ambiente, o algoritmo Q tem mais a ver com melhorar as capacidades dedutivas da IA. Compreender essas diferenças é fundamental para começar a entender as implicações ali potenciais do Q. Ambas possuem um imenso potencial no avanço da IA, mas as aplicações e implicações variam, como a gente já entendeu. Cada teoria funciona de uma forma. Embora a gente esteja aqui discutindo sobre isso, tudo isso é apenas especulação. É claro que a OpenAI não explicou o conceito, nem confirmou, mas também não negou os rumores que o Q-Star, seja lá o que for isso, realmente existe. Então tudo continua um mistério. Mas caso seja verdade, Luciano, qual as implicações do Q, do projeto Q da OpenAI? O suposto projeto da OpenAI pode ter um impacto grande e muito variado. Se for uma forma avançada de Q-Learning, isso pode significar um salto na capacidade de inteligência artificial de aprender e se adaptar autonomamente, ou sozinha, em ambientes complexos, podendo resolver um novo e mais amplo conjunto de problemas. Esse avanço poderia melhorar em muito as aplicações de IA em áreas como veículos autônomos, que está começando a bombar nos Estados Unidos, onde a tomada de decisões ela acontece em frações de segundo para evitar acidentes, com base em condições que estão em constante mudança. Isso é crucial para não causar acidentes, não atropelar ninguém, enfim. Por outro lado, se o Q estiver relacionado ao algoritmo Q do MRPPS, isso pode marcar um avanço muito significativo no raciocínio dedutivo e nas capacidades de resolução de problemas de IA. A gente está falando de um avanço muito grande. Isso seria muito impactante em domínios que exigem um pensamento mais analítico, mais profundo, como a análise jurídica, a interpretação complexa de dados, códigos e até mesmo diagnóstico médico. A gente poderia ter avanços gigantescos nessas áreas. Independente da sua natureza exata, o Q representa um avanço significativo, potencial ainda, mas no desenvolvimento da inteligência artificial. E é muito provável que todo esse rebuliço na OpenAI
tenha sido por conta disso mesmo. O Kill poderia nos aproximar de sistemas de IA mais intuitivos, eficientes, capazes de lidar com tarefas que atualmente exigem altos níveis de conhecimento humano. No entanto, obviamente, como tudo na vida, com esses avanços também surgem questões e preocupações sobre a ética, a segurança de IA e as implicações de sistemas de IA cada vez mais poderosos na nossa vida cotidiana e na sociedade como um todo. Legal, Luciano, mas quais seriam os potenciais benefícios, então, desse projeto do Kill? Eu vou dizer alguns aqui, dentro do que eu estudei. Melhor resolução de problemas e eficiência. Se o Kill for uma forma avançada de Kill Learning, ou o algoritmo Q-Star, como eu já comentei, ele poderá levar sistemas de IA que resolvem problemas muito complexos com muito mais eficiência, beneficiando setores como saúde, finanças, questões climáticas, médicas e muito mais. Outra coisa, uma melhor colaboração humano-IA. Uma IA com aprendizagem aprimorada ou capacidades dedutivas poderia expandir ainda mais o trabalho humano, levando a uma colaboração mais eficaz em pesquisa, inovação e tarefas do dia a dia. O Bill Gates falou numa entrevista recente que ele já está pensando em adotar um sistema de 3 dias úteis de trabalho com a IA nos dando assistência. Mais uma questão, avanços na automação. O Kill pode levar tecnologias de automação mais sofisticadas, melhorando a produtividade e criando novos setores e oportunidades de emprego no mundo inteiro. Legal, Luciano, mas e os riscos do Kill? Bom, gente, os riscos, questões éticas e de segurança, isso sempre tem em todas as IAs. À medida que os sistemas de IA se tornam mais avançados, garantir que eles operem de forma ética e segura fica cada vez mais difícil. Existe o risco de consequências não intencionais, especialmente se as ações de IA não estiverem perfeitamente alinhadas com os valores humanos, o que a gente chama de alinhamento de IA. Privacidade e segurança. Com a IA mais avançada, as preocupações com privacidade e segurança de dados aumentam e muito. Os sistemas de IA, capazes de uma compreensão e interação mais profundas com os dados, podem ser utilizados de forma indevida e antiética. Imagine uma IA que liga, uma pessoa está traindo o esposo, a esposa. A IA liga para o parceiro avisar que você está traindo porque sabe que trair é ruim. Pode ser bom, mas pode ser ruim, pode dar muito problema isso. Impactos econômicos. O aumento das capacidades de automação de IA pode levar a deslocamento de empregos em determinados setores, necessitando ajustes sociais e novas abordagens para o desenvolvimento da força de trabalho. Se uma IA pode fazer quase tudo, será que a gente vai precisar trabalhar 3 vezes por semana? Talvez a gente não tenha que trabalhar. O Elon Musk já cogitou essa teoria em algum momento. Será que a gente vai ter alguma coisa para fazer? A gente vai só curtir a vida? E mais uma questão é o desalinhamento da IA. Como eu falei, o risco dos sistemas de IA desenvolverem objetivos ou métodos de operação desalinhados com as intenções ou o bem-estar humano pode potencialmente levar a resultados catastróficos. Imagine, por exemplo, e até prejudiciais no dia a dia. Imagina um robô de limpeza na sua casa, obcecado por arrumação, e que vai pegar qualquer papel, seja importante ou não, seja coisa de trabalho ou não, e jogar fora para manter a bagunça. Ele elimina totalmente qualquer coisa, um brinquedo do teu filho, isso pode causar problemas também. Mas o que isso tudo tem a ver com a busca da AGI, a Inteligência Artificial Geral? O santo grau das pesquisas de IA, o que todo mundo está buscando. Primeiro, o que é AGI? AGI é Artificial General Intelligence, ou Inteligência Artificial Geral, que é a capacidade de uma máquina de compreender, aprender e aplicar inteligência em várias tarefas, semelhante às habilidades cognitivas humanas. É uma forma da IA que pode generalizar a aprendizagem de um domínio para outro, demonstrando que a IA se adapta com tudo e é muito versátil, tem uma versatilidade em diversos temas e assuntos. Ela não vai ficar presa em texto, em vídeo, imagem ou qualquer outra coisa. Ela vai ser uma IA que domina vários assuntos e pode ultrapassar a inteligência humana. Independente do Kill ser uma forma avançada de Kill Learning ou estar relacionado ao algoritmo Kill, as duas teorias que a gente falou, é essencial entender que isso ainda não significa alcançar uma AGI, uma inteligência artificial geral. Embora o Kill possa representar um avanço significativo em capacidades específicas de IA, a AGI abrange uma gama muito mais ampla de habilidades e de compreensão. A gente não chegou nesse momento ainda. Alcançar a AGI significaria desenvolver uma IA que possa realizar qualquer tarefa intelectual que um ser humano possa realizar. Qualquer
uma. Eu acho que temos ainda um certo caminho a percorrer até chegar nesse nível. Uma máquina que alcançou o kill não está ciente ainda da sua própria existência e ainda não consegue raciocinar além dos limites dos seus dados de pré-treinamento e seus algoritmos definidos pelos humanos. Portanto, apesar de todo esse barulho, provavelmente o kill ainda não é exatamente o prenúncio da dominação da IA, do apocalipse de IA. Podemos dizer que é uma torradeira inteligente que aprendeu a passar manteiga no próprio pão. Esse seria um exemplo interessante. Mas que, de certo modo, acaba assustando um pouco. O kill da OpenAI, ele existindo como a gente está elucubrando aqui, ele pode estar um passo da IA dos nossos sonhos ou dos nossos pesadelos. Mas não é exatamente a AGI que irá refletir sobre o significado da vida ou de sua própria existência. Não chegarão nesse nível, pelo menos por enquanto. E como já devia o Sam Altman, CEO, ACO e CEO, de novo, da OpenAI, a tecnologia amplifica as diferenças e vem substituindo ou eliminando empregos há muito tempo. Mas o que acontece à medida que esse caso se acelera? Não sou um desses pessimistas que dizem não haverá empregos. Obrigado, pessoal, até a próxima.